Campanha eleitoral. A propaganda eleitoral gratuita, as inserções políticas obrigatórias no rádio e na TV começam nesta sexta-feira, dia 26. Mas a campanha eleitoral ela já começou, especialmente na rede social, mas também com comícios, com caminhadas, com vários eventos que podem ser realizados com os candidatos. Agora candidatos, não mais pré-candidatos a deputado estadual, a deputado federal, a Senado, a governo do seu estado ou distrital ou também para a presidência da República. E aí nós vamos saber o que está podendo, o que não está podendo, o que mudou em relação ao último pleito, seja lá em 2018, as últimas eleições gerais, mas também em relação às eleições municipais de 2020. E certamente você já percebeu, né? Já deve ter recebido aí no seu WhatsApp algumas figurinhas, algumas mensagens de candidatos se colocando à disposição, mostrando um pouco dos seus projetos. E é o período que eles terão para mostrar as suas condições. Vai até o dia 1º de outubro, sábado antes do primeiro turno, que é domingo, dia 2 de outubro de 2022. E, para tanto, convidamos o advogado eleitoral, Fábio Guiche, para falar a respeito dessa campanha que já começou na última terça-feira e que vai ser ainda mais incrementada com a sexta-feira, começando agora também o propaganda no rádio e na televisão. Serão 2 horas diárias de inserções e da propaganda política eleitoral gratuita também nos rádio e na TV. Fábio Guiche, bem-vindo aqui à nossa programação da Rádio Independente. Obrigado por atender o convite. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Nicolas. Mais uma vez, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Independente. Sempre uma satisfação voltar aqui, né? Voltar, eu sempre digo que praticamente toda semana a gente tá aqui no Contraponto, né? Falhando um pouco, até o Joel me puxou as orelhas esses dias, né? Mas eu consegui, o meu dia é terça, eu vim na quarta-feira e a gente agora... Recuperou. Nessa correria aqui, porque 2 meses sem receber, o Bruneto me cortou o contra-cheque aí, e aí agora, semana passada, vai vir um pouco da quarta-feira. Os contratos são por produtividade. Ah, então tá bom. Já pensou isso na política? Exatamente. Se fizer, recebe. Mas eu até falei pro Joel, assim, ó, me dá um desconto até as eleições, a correria tá grande nas orientações, nos candidatos. E bem que nem o Ricardo colocou, no dia 16 começou a campanha eleitoral, fraca, ainda está fraca, e tem uma explicação lógica para isso. Ontem ainda uma pessoa me disse, Fábio, a campanha começa quando? Uma pessoa que trabalha na política, um vereador, me disse, não, começou dia 16, mas não vejo nada. É que nós temos o que está acontecendo. As pessoas demoraram para fazer os registros das campanhas, da candidatura. E aí demorou para sair o CNPJ. Está demorando para vir o fundo eleitoral. Então tudo isso gira o quê? Você precisa do registro do CNPJ, você precisa do dinheiro do fundo para fazer o material. Então, no final de semana, a gente já viu alguns comitês em Lajeado sendo formados, alguns cartazes, algumas bandeirolas nas ruas estão já começando a aparecer. Interessante colocar, né, Ling, que os cavaletes estão proibidos, mas as bandeirolas estão permitidas. Então, o nosso legislador, e aqui vai uma crítica minha que eu sempre tive, que eu atuo muito forte no direito eleitoral, se altera e se faz remendos na lei eleitoral, no Congresso, sempre. Se terminou com as coligações, depois voltou, agora terminou de novo. Então, é uma loucura que acontece dentro desse remendo eleitoral. E terminaram com a propaganda de rua com os cavaletes, mas as bandeirolas podem. Então, o efeito prático, vocês vão perguntar, mas o que muda? Nada. Mas foi uma decisão e foi o legislador. Então, hoje, praticamente, a única propaganda de rua que nós vamos ver são essas bandeirolas, que tem um nome técnico ainda, os marqueteiros políticos sabem, né? Que pode ser usada. O que é a bandeirola? A bandeirola é aquele suporte, na verdade, o formato de uma vela, né? Então é fly, que na verdade os marqueteiros usam. Ela é tipo o formato de uma vela, uma bandeira que ela tem uma base, que ela se sustenta, não pode ser cravada, fincada num cavalete, né? Tem que ser autossustentável e ela tem um tamanho, né? Que a própria legislação acabou não determinando um tamanho, mas ela não pode ser maior que 2 metros quadrados. Então é uma bandeirola que ela tem formato de uma vela, de um fly, assim, que muitas lojas usam como propaganda na frente. Então essas são as bandeirolas, né? Que é a única maneira que é permitido hoje. Inclusive ontem eu estive em Porto Alegre, na capital, região metropolitana, a gente já vê muito disso. Aqui não está se vendo ainda, né? Já tem algumas na nossa avenida. Já tem alguns candidatos nas praças, tudo. Aqui na frente vai poder encher de novo, então. Sim, vai poder colocar as bandeirolas. Então, isso, assim, e por isso que é... Qual os locais, né? Os locais, assim, ó, o que a lei diz? A lei ela é feita de uma maneira de interpretação eleitoral. Locais públicos que não dificultem o acesso de veículos e pedestres. Então, pode ser colocado, sim. Tem bandeirola na Praça do Chafariz, tem bandeirola aqui
no corredor aqui, no canteiro da senadora Alberto Pasqualini, então isso pode. Mas é a única propaganda de rua. No pátio da casa também? No pátio da casa não, no pátio da casa está permitido apenas dentro o adesivo grudado na casa, de meio metro quadrado. Então foi retirado. Terrenos, bem impertinente tua pergunta, terrenos baldios, não pode mais propaganda. Apenas Nenhum tipo de propaganda. Não pode. Se eu tenho um terreno baldio, eu quero oportunizar uma propaganda, não posso mais. Hoje é só na casa que eu posso colocar. Fixada na residência meio metro quadrado. Outdoor também não, né? Não, outdoor está proibido desde 2012. Lembrando, os carros. E aí o Ling começou comentando sobre a questão dos carros. Os carros de som, desde a última, mas agora ganhou mais força, estão proibidos, graças a Deus, né, eu sempre digo, apenas permitidos quando estiver uma carreata, uma passeata. O carro na rua, candidato, vote, aquela confusão que tinha anos atrás, não pode mais. Agora, se nós pegarmos alguns grupos, 10, 15, 20 pessoas, fazer uma caminhada junto ao Univates, junto a alguma rua, num determinado momento, enquanto estiver esse, digamos, panfletaço, o carro pode acompanhar e também uma carreata. Sozinho na rua, o carro está proibido. Fábio, na 386 e em outras rodovias, eu já observei, aí sim, grandes outdoors, não são relacionados à campanha eleitoral, mas o candidato X que fez tal e tal coisa e tal outra coisa. Como é que fica esses exemplos? Assim, ó, os outdoors, eles estão proibidos em qualquer local, principalmente quando for em rodovia pública nesse sentido. Só que existe uma discussão sobre os outdoors, eu sei exatamente o que você está falando, porque esses outdoors falam de uma determinada pessoa, o qual não faz conotação eleitoral, não diz vote em mim, não tem número, não tem nada. Então, alguns locais o judiciário pediu para tirar e alguns o judiciário entendeu que não tinha. Então, vai pela interpretação, porque ele não tem, digamos... A gente olha, mas ele tem conotação política. Sim, porque tem um candidato, mas ele não tem, digamos, as características da propaganda eleitoral. Então, o que eu digo é uma brecha na lei. Uma brecha na lei que algumas pessoas utilizam. Só que aí justiça cabe a ela, mais uma vez, dentro de um sistema eleitoral ruim, que eu digo, regulamentar sobre isso. O meu exemplo, eu puxo essa questão também em relação a candidatos à presidência da República. Aqui a gente sabe que ao longo dos últimos anos se popularizou que pessoas se reunissem para colocar num outdoor, enfim, a menção a um determinado candidato para poder falar a respeito disso. Como que fica na questão eleitoral? Não, o que acontece? Muitas pessoas, esses gastos dos outdoors, eles são pagos por particulares. Particulares. Exatamente. Assim como nós tivemos, na última eleição presidencial, camisetas sem alusão do número, só com o nome, pagas por particulares. Só que a dimensão foi tão grande que, há 3 dias das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral regulamentou e liberou isso. Liberou. Por quê? Liberou. Vocês lembram dessa decisão? Sim, sim. E liberou. Então, teve empresários que pagavam e tudo. Então, a lei não veda isso. Não veda porque não é característica eleitoral. Eu estou fazendo uma camiseta com o nome Fábio, Nicolas ou o Ricardo Sander. Vou querer reunir meus amigos, vou apoiar determinado então, candidato. aí é uma brecha na lei que ainda está permitida. Pode, claro então. que pode, claro Hoje em que dia. pode. Botar o número e tudo. Com essa... Não, o número não. Número não. Só o E nome o da pessoa. O número tu já... Broche e... Não, o broche com o candidato está permitido. O broche é material de campanha. Lembrando que, o que a gente pode hoje de material de campanha? O candidato. O candidato, ele pode hoje o santinho, ele pode esses cartazinhos de meio metro quadrado para fixar nas casas. No carro, interessante, não pode mais envelopar completamente o carro. É o perfurite no vidro traseiro e 2 adesivos, um de cada lado de meio metro quadrado. O máximo. Eu quero colocar um no vidro, na porta, tudo, um no para-brisa, um no capô. Não pode mais. É 2 adesivinhos, um de cada lado, meio metro quadrado, e o perfurite, o só perfurite. Chaveiro, boné, isso aí também nada, né? Isso é considerado Brinde. Lixa de unha. Antigamente nós tínhamos questão da... tem aqueles negócios de fazer o mate, que era o vira-mate. O vira-mate, aquilo. Nós tinha lixa de unha, boné. Tinha tanta mas coisa. Aí eu vou dizer, né? Aqui entrando a opinião, né? Tu não permite fazer que seja lixa de unha, um boné, mas tu permite essas bandeirolas aí que tu traz, porque realmente daí vai voltar praticamente o que era nos cavaletes, né? E olha aqui a participação do ouvinte, ó. O Vlad Martinez, ele diz: Ricardo, o advogado disse que a bandeirola é permitida, mas aquilo é um estandarte. Isso é proibido, inclusive, pela prefeitura. Não sei se é a mesma coisa. Ele manda aqui um print, né, dizendo que é proibido. Veiculação da propaganda por meio de pichação, inscrição à tinta,
exposição de placas, estandartes e faixas. E aí, estandarte seria a mesma coisa que a bandeirola? Não, o estandarte é diferente. Aí que é a conotação técnica, porque a mesma lei, bem colocada pelo ouvinte, está lendo a Lei 9.504, tem regulamentação, é permitida bandeiras, desde que não sejam fixas, digamos, não cravadas no chão ao longo da avenida. Então, essas bandeirolas hoje foi a brecha na lei que tem. E eu critico realmente, o ouvinte tem razão, porque tiraram os cavaletes, que muitas vezes podiam ser mais fixos, mais firmes que uma bandeirola, e colocaram essas bandeirolas que são hoje permitidas. Mas hoje é o que é permitido na lei. Tanto que a gente tem isso já na nossa avenida. Nós temos 3 ou 4 candidatos com essas bandeirolas. Então, a própria legislação, na nossa Lei 9.504, ela coloca isso de forma clara. E isso entra no conceito de bandeiras ao longo das vias, né? Então, ela está permitida sim. Eu sei que tem uma informação importante da reportagem, mas rapidamente, em relação ao comitê do candidato, lá está liberado para poder ter, então, também a identificação de forma bastante bem explícita. colocado. Assim, ó, comitê. Como é uma eleição estadual, a tendência é que existam mais de um comitês. O que não tem problema nenhum, pode ter 10, 20, 30, 40 comitês, desde que estejam regulamentados os comitês. Só que ele precisa ter registrado um comitê central. Um. E ele pode, nesse um comitê central, colocar uma placa de até 4 metros quadrados, que é o máximo. Só no central. Só no central. Vocês lembram que na última eleição municipal tivemos um comitê aqui onde a placa excedeu os 4 metros quadrados e a Justiça Eleitoral mandou retirar? Então, esse caso não pode. Nos demais comitês, não há problema nenhum ele fazer identificação não por placa, mas sim na vitrine, colocar, digamos, o adesivo, desde que seja o perfurite, que você tem visibilidade, identificar através dos vidros, né? Os demais comitês. Mas a placa de até 4 metros quadrados apenas no Comitê Central. A gente retoma, então, a entrevista com o advogado Fábio Guisch, falando a respeito do direito eleitoral. Estávamos falando a respeito da propaganda política. Tem um tema que é muito caro para os brasileiros e que virou alvo de bastante polêmica, especialmente após declarações do presidente Jair Bolsonaro, colocando em xeque a confiabilidade da urna eletrônica. Qual que é a tua opinião a respeito disso? O que a gente pode trazer de informações em relação à urna eletrônica, Fábio? Olha, eu já coloquei outras oportunidades aqui, né, no programa, e eu não tenho, na minha opinião, ao longo do tempo, de cursos, palestras, sempre vinculado a grupos aqui no direito eleitoral. Hoje eu participo de mais de 20 grupos aqui, só de Brasília nós temos 6 grupos, onde eu sempre digo, tá saindo no forno o novo Código Eleitoral, algumas discussões a gente já consegue ter acesso a isso. Eu sempre disse que o nosso sistema de votação, meu entendimento, pelo que vi, é um dos mais seguros do mundo. Eu vejo isso. Eu vejo assim, a própria urna eletrônica já foi comprovada muitas vezes, então, salvo assim, digamos, algo que, minha opinião, é que o sistema nosso de votação ele é seguro, sim, até se provarem ao contrário, até porque a gente conseguiu já ver isso nos resultados aí, né? E às vezes diferente de pesquisa ou não dá para se basear muito nas pesquisas. Isso que eu sempre coloco, né? Porque pesquisa nós vimos aqui no estado. A urna é mais confiável que a pesquisa, sem dúvidas, né? A urna é resultado. Nós não podemos aqui, ó. Nós temos o maior exemplo aqui no estado, eu sempre digo, de pesquisa para senador na última eleição. Uma pesquisa colocava um candidato em primeiro que ficou em quarto, que estava em quarto ficou mais votado e se elegeu senador. Até na boca de urna essas pesquisas davam esse resultado. Então, pesquisa eleitoral, para mim, não funciona. Nós tivemos vários exemplos de pesquisa aqui. Então, será que um dia vai acabar a pesquisa eleitoral? Teve um projeto que foi aprovado e revogado, que era proibido a pesquisa 15 dias antes do pleito. Eu era completamente a favor disso. Chegou a passar pela Câmara dos Deputados, tornou-se lei, só que nasceu e morreu rapidamente por causa dos interesses, que eu sempre digo. Tem muito interesse, né? Então, assim, ó, tudo que é feito hoje no nosso Código Eleitoral, o problema é esse no Brasil. Todas as votações remendos, nós temos um código em 1965, remendado, né? Nós temos um novo projeto que era para sair para esse ano, mas não saiu. Mas deve sair para 2026, que é, supor, 2024, que é as eleições municipais, né? Aguardamos, vai ter novidades. Essa questão da pesquisa, o importante, né, Fábio, é que as pesquisas internas todos fazem, mas agora, essas pesquisas que são publicadas e que acabam muitas vezes influenciando o voto das pessoas, que é a maior crítica que se faz às pesquisas. É, justamente isso. Eu vejo assim, ó, muitas vezes, nós temos exemplos aqui, principalmente dos gaúchos aqui,
muitos locais que as pesquisas não corresponderam, influencia o voto. E é complicado, porque nós estamos numa campanha quase que, não vou dizer 100%, vai ser. Escutam isso, Nicolas e Ricardo. Daqui no máximo 8 anos estaremos aqui numa campanha 100% virtual. Não veremos mais carros adesivados, não veremos mais as bandeirolas. Propaganda no não rádio? veremos propaganda no rádio, eu acho que ainda demora um pouquinho mais. Mas assim, ó, nós estamos numa tendência com o novo Código Eleitoral que até um santinho, se eu chegar, eu sou candidato e hoje eu te dar um santinho, eu vou te mandar ele pelo WhatsApp. Isso é a tendência que está chegando. Duas em uma aqui. O Vlad, ele faz uma menção importante. Divulguem o aplicativo do TSE para denúncias, que é o Pardal, né? Tem um aplicativo nas lojas de aplicativos. E ele até fala, se a prefeitura for a partidária, ele exigirá a retirada dessas bandeirolas das calçadas, assim como fizeram com comerciantes? Ou a lei eleitoral sobrepõe a lei municipal? Não, jamais. Muito interessante a pergunta dele. Nós temos a lei eleitoral, só que sempre tem que se anter, tem que olhar de forma muito clara a lei municipal, né? O código de posturas, o código de obras, se tiver alguma coisa nesse sentido contrário, aí não vai poder ser colocado. O Clayton, ele diz, sou leigo em assuntos políticos, gostaria de saber para quem vai o voto nulo e o voto branco. A pergunta que eu imagino que seja para muitas pessoas, né, no 999787885. Muito interessante a pergunta dele. Desde 1997, com alteração na legislação eleitoral, se excluiu do sistema hoje o voto branco e nulo. Eles não são computados. Tanto que os votos úteis, se nós tivermos, digamos, 100 mil votos e 30 mil forem brancos e nulos, nós estamos falando apenas de 70 mil. O quociente eleitoral, as cadeiras, tudo se dá nos 70. Aqueles 30 é como se não existissem. Ninguém ganha. Isso como vale para qualquer cargo? Qualquer local. Lembrando cargo que... também, deputado, também. Votei branco ou nulo. Também vale. E não vai para a legenda. Não vale para a legenda. E outra situação interessante. Importante, né? Não vai. Se votou um voto em branco e os outros votou, não vai apagar todos, né? Teve circulando isso na rede social. O que acontece, a maior bobagem que a gente escuta, e aqui é bom esclarecer, que existe campanhas que mais de 50% dos votos branco ou nulo será convocado em nova eleição. Gente, pode ter 95% dos votos brancos e nulos no Brasil. 99%? Se aquele 1 ou 5%, entre eles, quem for o mais votado vai ser o presidente, vai ser o governador e serão os deputados. Os votos brancos e nulos são excluídos do sistema. É como se as pessoas não tivessem votado. Não tivessem votados. Isso aí, então, assim, ó, gente, não vão nessa onda. Não adianta dizer que mais de 50% anula a eleição. Isso é bobagem. Pode ter quantos for preciso, vai se computar somente o que restou. O branco é importante até para ter essa diferenciação. Ah, mas por que tem os dois? O branco é se a pessoa assintosamente aperta o botão branco e o nulo é se ela digitar um número que não corresponde a nenhum candidato. Exatamente. Pode ser um erro, pode ser alguma coisa nesse sentido. Para a gente fechar, a gente tem um minutinho rapidamente para falar a respeito do título de eleitor. Você comentava há pouco. É uma situação importante que eu recebo muitas perguntas pelo WhatsApp, até a questão do título. Terminou na última quinta-feira o voto em trânsito. Então, quem queria votar, né? Digamos, eu estou indo viajar, mas eu quero votar. Terminou, não pode mais o fazer. Agora, se no primeiro turno, no segundo turno, eu estiver viajando e não posso votar, interessante essas pessoas fazerem a sua justificativa. Existe um aplicativo, que o nome é e-Título, baixem ele, esse e-Título. Ali você tem 60 dias após o primeiro turno e 60 após o segundo turno. São duas justificativas separadas. Nesse aplicativo, você coloca que não pôde votar e justifica. Ele vai pedir um documento, não é? Eu não consegui votar. Você vai ter que enviar através de uma foto, cópia do atestado médico, cópia de algum boletim de ocorrência de uma situação. O próprio aplicativo tem as instruções do que é necessário para justificar. A pessoa que não justificar, Ricardo e Nicolas, depois de 60 dias, ela paga uma multa de R$ 3,51. O valor ainda é muito baixo. É muito baixo. Só que aqui vai uma dica. Não deixem de votar. E se não conseguirem, justifica. Porque a burocracia para pagar depois essa multa tem que pegar a guia, não é todos os bancos que recebem. Então, assim, ó, vale a pena você realmente justificar. Então, não consegui, tive um problema de saúde, ok, atestado médico, aplicativo e-Título, em até 60 dias, foto, documentos, está justificado. Você vai receber pelo seu e-mail cadastrado pela Justiça Eleitoral que está justificado o seu voto e não se preocupe mais. Ah, Fábio, mas eu não quero, eu tenho dificuldade. Pode ainda fazer do sistema antigo, que é ir até o cartório eleitoral em 60 dias após as eleições. Fábio, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos e uma boa semana. Muito obrigado mais uma vez, Ricardo, Nicolas, toda a equipe do Grupo Independente, sempre
à disposição quando necessário aí, pelos esclarecimentos que prestamos. E um abraço e boa semana a todos. Muito bem. Fábio Guiche, advogado especializado em direito eleitoral, nosso parceiro aqui que vai nos ajudar ainda durante todo esse processo eleitoral.